Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Envelhecer significa inevitavelmente perder força, mobilidade e qualidade de vida? A grande maioria das pessoas acredita que sim, mas isso não é totalmente verdade, pois o que muita gente chama de idade, na verdade é consequência da perda muscular. E isso tem nome, isso se chama sarcopenia. A partir dos 30, 40 anos, a gente começa a perder massa muscular de forma progressiva, e depois dos 60 isso realmente acelera. E o problema não é só estético, é funcional. A gente perde função e perde força, mas músculo não é só força, músculo é proteção da coluna, é estabilidade das articulações e é equilíbrio e independência do nosso corpo. Então, quando o idoso perde músculo, ele não perde só força, ele perde autonomia. Começa com coisas pequenas, dificuldade para levantar da cadeira, subir escada, caminhar por mais tempo. Depois evolui, mais risco de queda, mais dor na coluna, mais limitação funcional, mais dificuldade para sair e a zona de conforto é mandatória. Então, aqui tem um ponto crítico. Isso não acontece da noite para o dia, não é de um dia para o outro. É um processo silencioso e muitas vezes a gente acaba aceitando isso como normal. É a idade chegando, já não tenho mais a capacidade que tinha antes. E na verdade não, isso é uma perda muscular não tratada. E o mais importante, isso em grande parte é evitável. É muito mais do que possível evitar isso, pois o músculo responde a estímulo. E mesmo em idades avançadas, sabemos que nós somos sedentários e estamos ficando cada vez mais sentados. E já existem estudos mostrando que o ganho de força e massa muscular em pacientes com mais de 70, 80 anos, quando fazem treino adequado, é tão bom quanto era quando jovens. Então a pergunta não é será que adianta treinar? A pergunta é por que você ainda não começou a treinar? Afinal de contas, se você quer viver, você precisa lutar para isso. E aí quando a gente fala de exercício para idosos, não é qualquer coisa. Caminhar é bom, mas não é suficiente, é muito pouco. O corpo foi feito para mexer. E o que realmente protege a coluna e a autonomia é o treino de força. É a musculação, é aquele chato mesmo. É fortalecer o músculo do tronco, os glúteos, membros inferiores, pois isso melhora a postura, reduz a dor e aumenta a estabilidade da coluna. E tem um outro efeito importante, é que o músculo é um órgão metabólico. Isso mesmo, o músculo também é um órgão. Ele melhora a glicemia, ajuda no controle da inflamação, melhora a disposição e até função cognitiva. Ou seja, cuidar do músculo não é só sobre movimento, é sobre saúde global. Agora, tem um erro comum aqui e vou explicar para vocês. Muita gente espera a dor melhorar para começar a se exercitar, mas ninguém percebe que na prática é o contrário. Você precisa se movimentar para melhorar, para liberar as substâncias tóxicas que estão no músculo. É claro que deve ser feito com orientação, com adaptação e respeitando as limitações daquele momento. Mas se você parar completamente, é uma das piores decisões que você pode ter. E aqui que entra a coluna. A coluna do idoso sofre mais, não é por desgaste, mas por falta de suporte muscular, pois quem segura nosso corpo é o músculo, não o osso e o disco. E afinal, quando o músculo falha, a carga toda acaba indo para o disco, a articulação e o ligamento. E é aí que a dor aparece. Então, muitas vezes, o problema não é só na estrutura. O problema todo está no sistema que sustenta essa estrutura. Esse sistema é o sistema muscular. E isso muda completamente a forma de tratar. Menos foco na imagem, mais foco na função. Menos foco nos exames e mais foco no movimento. Mais força e mais consistência. E isso não significa virar atleta, não significa manter o corpo ativo o suficiente para sustentar a sua vida. Porque no final, envelhecer não é capacidade, é perder estímulo e quem tem estímulo mantém a autonomia. Então o jogo é manter o músculo em dia e se você tem alguém da sua família envelhecendo, se você está entrando nessa fase, comece a cuidar do músculo ainda hoje para poder aproveitar a sua vida da melhor forma possível com qualidade.